O anarquista já entra aqui dizendo integralismo não é nazismo. Não é? Aí ele fala assim, uma coisa meio desagradável, que eu não vou falar, mas enfim, ele diz que não é nazismo, né? Mas ele é contra o integralismo. É anarquista, né? É compreensível. O nome o Nike já diz que é anarquista, né? O ZK1 diz o que é TFP. TFP é tradição, família e propriedade, seria uma vertente da Igreja Católica, né? Que defende os direitos da família, né? Ou seja, valoriza acima de qualquer coisa a família, a propriedade, né? Enfim, a tradição, né? E por aí vai, né? Um negócio complicado, mais extenso, mas é mais ou menos por aí. Estou certo? Na verdade é uma associação, né, católica, não é bem um ramo da igreja. E a diferença básica com relação ao integralismo é mais na questão da propriedade, né, que o integralismo defende abertamente a função social da propriedade, né, que a propriedade tem que servir aos interesses de toda a coletividade, né, e já a TFP vai numa linha bem individualista, que o proprietário pode fazer o que bem entender com a propriedade. Né? É engraçado porque o integralismo ele permeia vários, ele se aproxima e se distancia de vários regimes. Você há pouco falou da questão da utilização da propriedade de forma democrática, o que passa longe do comunismo, né? Que tem a propriedade como o bem comum de todos, né? Dá para explicar mais ou menos, ou seja... Na verdade, o comunismo é contra a propriedade, né? E seria, no Estado socialista, todas as propriedades pertencem ao Estado. Sim. E já no integralismo seria a propriedade estendida ao maior número possível de pessoas, né? E sempre as pessoas cuidando da propriedade com vistas não só a si próprias, mas ao bem comum. Né? O integralismo ele tem pontos de contato tanto com elementos que vocês classificam geralmente como esquerda e direita, mas é justamente por isso que o integralismo não entra nessa ele considera ultrapassadas essas rotulações esquerda, direita e centro. Né? Ele é uma corrente independente, integralismo e sem essas rotulações tradicionais, porque ele tem elementos de contato com vários tipos de... Mas que é, por exemplo, no meu entender, hoje em dia, um rótulo já realmente ultrapassado. Você não tem mais esquerda, não há mais direita, não tem centro-esquerda, neoliberal. Essa coisa toda, para mim... não significa mais nada. Você tem o PT, que lá nos primórdios se considerava um partido de esquerda. Sim. Né? Hoje... Então, mas hoje o próprio Lula falou que já não é de esquerda. Não é de esquerda. O Fernando Henrique. No governo do Fernando Henrique, os bancos nunca lucraram tanto. Sim. No governo do Lula, os bancos nunca lucraram tanto. Qual a diferença? Não tem. Então não há opção de representação. O povo brasileiro não é representado pelos governantes. Né? Olha só, meu amigo Rex Tank diz o seguinte: gostaria de tocar num assunto delicado. John Galliano foi demitido da Maison Dior e está sendo processado por haver declarado que amava Hitler. Um aluno de uma universidade de São Paulo foi expulso por ser homofóbico. Até que ponto essas pessoas deveriam ser punidas? Essas punições não ferem a democracia? Um dos princípios da democracia é a liberdade de opiniões e credos, mas essa liberdade não é restrita. Não seria o caso de discordar dessas pessoas, mas preservar seu direito a ter uma opinião? Eu concordo que essas pessoas têm o direito de se expressar sim, independente do que elas queiram falar, e isso é problema delas. Mas o John Galliano não é brasileiro, né, mas no caso do Brasil, por exemplo, o nazismo, nós temos uma visão de que o nazismo ele é impensável aqui. Não é o nosso caso. Eu não sei o que ele pensou lá e qual foi a declaração dele exata, mas... É uma particularidade deles, é algo deles. Se ele quiser defender, eu não vejo problema nenhum, né? Apesar que eu acho estranho também quando se fala que os grupos neonazistas formados por negros, mulatos, né, nordestinos, quer dizer, é uma coisa que vai contra exatamente o que é. Mas esse pessoal, inclusive, não sabe de nada. E vários ficam teimando que o nazismo nunca foi racista. Já debati com vários que falam, não. Eles discutem que o nazismo não é racista. A raça ariana, então, o que era? Que eles pregavam, não dá para... Né? Diz aqui meu amigo de la Riga, Luiz Ortega, mas nós já temos muitos políticos que tratam a coisa pública como se fosse sua.
O anarquista diz aqui, né? Xingando pra caramba, mas tudo bem. O integralismo é uma nova linha filosófica sofista e hipócrita. Vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito? Olha, sofista e hipócrita não é, porque tudo que é sofista e hipócrita não dura. O integralismo está aí há mais de 70 anos, né, e não morreu. Sim. Então, as boas ideias, elas sobrevivem independente do tempo que seja. Seja com meia dúzia de pessoas e crescendo ou diminuindo, mas elas sobrevivem. O que vai deixar de existir provavelmente são esses partidos que estão aí, que não tem total ausência de ideias. Eles deveriam ser difusores de ideias, não são. E sugiro que ele vá, o nosso amigo aí, leia mais as coisas, os livros do integralismo mesmo, que ele certamente vai mudar de opinião. Com certeza. Ô Vitor, quando o Salgado levantou, né, a questão do integralismo no Brasil, mais ou menos na década de 30, né? O país vivia uma realidade muito diferente da que é hoje. Nós tínhamos, nesse período, tivemos depois campanhas, né, o petróleo é nosso, o crescimento do regime militar, as bases do integralismo dessa época diferem das bases atuais? Não, as bases são as mesmas, eles são perenes. Sobre isso não mudou tanto, né? Mas muitos pontos não tão centrais, aí sim que mudaram e sempre mudam. Né? O que atualiza o seu programa, né? A doutrina é a mesma. O que mudou para aquilo que era do integralismo de Plínio Salgado até os dias atuais? Então, a doutrina ela não muda, ela é imutável e não vai mudar nunca. A doutrina são as bases do movimento. Mas o programa, por exemplo, o programa é o seguinte, favela é um tema atual. E isso, sistema prisional é um tema atual. E isso sim vai mudar conforme o tempo. Daqui a 20 anos a gente vai ter outra situação para o sistema prisional que não tem hoje. Então o programa de hoje ele não serve para daqui a 20 anos. Aliás, muitas das coisas que estavam no programa integralista nos anos 30, depois os governos seguintes realizaram, né? Principalmente o Getúlio, depois o Juscelino, né? Realizaram muitas daquelas políticas que hoje já foram realizadas. Né? Uma dúvida, analisando o ponto de vista de vocês, de que maneira o integralismo ele poderia administrar o país? Ou seja, nós continuaríamos com os partidos políticos em um regime integralista? Eu penso que poderiam continuar, mas sendo totalmente reformulados, né? Que como está não dá, né? Esses partidos aí não representam nada, né? E só representam os interesses dos membros. Como ficaria, por exemplo, a opinião popular no regime integralista? Teria principalmente a base do regime integralista seria a representação pelas classes, né? Os sindicatos, as corporações, né? E representados numa Câmara orgânica, né? Representando os interesses não só econômicos, mas também políticos, né? De todos esses grupos, todos os grupos sociais, na verdade. Né? Olha, o anarquista está dizendo aqui, eu vou traduzir, tá, anarquista? Você está xingando muito, anarquista, muita calma. Ele diz o seguinte: de que forma posso ler coisas do integralismo onde o símbolo utilizado é uma suástica estilizada? Não é suástica estilizada. O símbolo é o sigma, que é uma letra grega, e também é um símbolo matemático, né, que significa a soma dos infinitamente pequenos, né? E foi escolhido por Miguel Reale para ser o símbolo integralista, justamente porque o integralismo é um movimento de união, né? E inclusive quando foi escolhido o sigma para ser um movimento integralista, no Brasil quase ninguém sabia de suástica, de nazismo, que ficou logo depois passou a conhecer, mas quando criaram ninguém conhecia. O integralismo veio antes. E além disso, o integralismo sempre condenou o nazismo. O Plínio Salgado foi pioneiro na
da condenação ao nazismo. Já em 1934 ele condenou o nazismo, principalmente na questão racial, ele era duro, né, defendendo a harmonia e a igualdade entre as raças, né, contra esse racialismo nazista e também contra o Estado totalitário. Né? Bem, eu tenho a participação de muita gente aqui. O Joel acaba de chegar, meio-dia 34 minutos. O programa de hoje fala exatamente sobre a ausência do interesse à política junto aos jovens. O que vocês podem perceber que há exceções, né? E a gente também aproveita, como sendo os dois entrevistados de hoje integrantes do movimento integralista brasileiro, para falar também um pouco sobre a frente integralista brasileira. A gente sai para um rápido break, voltamos rapidinho, 2 minutinhos. Voltamos com o debate desta quinta-feira chuvosa. Conosco Soleric de la Higuera, Rex Tanque, ZK1, anarquista, Neto Palma, o Joel chegando aqui conosco. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção. Converso hoje com o Vitor Vilela e Eduardo Ferraz, militantes da Frente Integralista Brasileira. E a pauta, por incrível que pareça, não é o movimento integralista, é o desinteresse do jovem pela política. Eu trouxe aqui 2 jovens muito antenados, dando um show aqui de política, a parte a questão do integralismo, que a gente vai conversando, continuamos conversando aqui no decorrer do programa. Olha, são muitas as perguntas, né? O De la Higuera pergunta o seguinte: se vocês não acham que as nossas leis deveriam ser elaboradas por juristas e não por parlamentares, que na maioria das vezes legislam em causa própria? Eu concordo que realmente teriam que ser, principalmente juristas, e algumas leis também, justamente os membros de uma determinada classe, né, por exemplo, os operários, né, legislarem pelos interesses da classe operária, né, e não esses políticos aí que se representam só a si mesmos, e por isso que o Brasil não é uma democracia de fato. Não. Vocês acham que caberia, como diz aqui o De la Higuera, caberia ao Congresso apenas aprovar as leis ou não? Sim. Interessante. Eduardo, você concorda? Concordo. Claro, né? Não discordo, não concordo.